seja uma potência, como a gente relacionou aqui com você, com o André e tal. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre planejamento. Eu acho que a gente tem que tratar o concurso público não como um projeto de 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. Se você realmente está disposto a ser um servidor público, você tem que tratar o concurso público como um projeto de vida. Porque você não está mudando simplesmente 2, 3 anos de sua vida. Você está mudando sua vida até a sua aposentadoria ou até a sua morte. Tomara que você consiga se aposentar. Desejo isso a todos. Mas é um projeto de 30 anos, 35 anos, que você tem uma fase inicial, que é a preparação para o concurso, que é o estudo para concurso. Então, você tem que pensar num planejamento de longo prazo, não só um planejamento de estudo, você está pensando num planejamento de vida. Você pode estar começando a estudar ou vem estudando por diversos motivos. Você pode ter acabado de se formar, não conseguiu uma colocação, não conseguiu um trabalho, ou você sempre sonhou em desempenhar um cargo público, sempre sonhou em ser auditor da Receita, ou ser analista tributário, ou você, porventura, com essa crise que está acontecendo no país, essa crise econômica, você, porventura, se desempregou e viu no concurso público uma chance de se colocar novamente no mercado de trabalho, de resolver esse problema de instabilidade com o emprego. Certo? Então, por diversos motivos, você se deparou com concurso público. Mas é um projeto que vai mudar a sua vida. Então, todo projeto de longo prazo, todo projeto que vai ter uma mudança significativa na vida de cada um, tem que ser planejado. Mas eu não estou falando do planejamento micro ali, do planejamento de se hoje eu vou estudar direito constitucional, ou se hoje eu vou estudar direito administrativo, se eu vou revisar a contabilidade, não. Eu estou falando de um planejamento macro, certo? Primeiro, poxa, quanto tempo você acha que vai precisar estudar para passar no concurso? Como você vai custear esse estudo? Porque hoje em dia, para se passar no concurso, demanda investimento. Você vai precisar se manter durante o estudo. Você já conversou com sua família sobre isso, que você vai precisar de apoio familiar. Você vai precisar do apoio do seu marido, de sua mulher, de seus pais, de sua namorada, de seus filhos, porque será um momento que você vai se privar de estar com eles. Exatamente, né? E concurso público, só dando aí, Luiz, você sabe exatamente o momento que você vai começar a estudar, né? Ou seja, o início da sua caminhada. Mas quando é que você vai terminar, você não tem certeza. Você trabalha, né, com uma coisa que concurso pode sair esse ano, pode sair no próximo ano, você pode fazer um concurso e não passar, né? Então você sabe o ponto de largada, mas não sabe aí qual vai ser esse momento da chegada. E entre a largada e a chegada pode acontecer em várias coisas, né? Então, aí essa necessidade de você estar com o apoio desse aparato todo, de familiares, de tudo isso aí. Mas pode continuar aí, Luiz. Então, o que eu peço é que você, concurseiro, antes de começar, se você já está dentro do barco, já está remando, pare e reflita um pouco. Mas se você está começando agora, reflita também. Pense, poxa, o que é que eu preciso? Eu estou falando, né, estruturalmente, na logística, o que é que eu preciso para poder ter tranquilidade, para estudar? Qual é o cargo que eu pretendo exercer? Eu quero ser auditor da Receita, eu quero ser analista tributário, eu quero ser analista de finanças e controle. Analise com calma, pense um pouco, poxa, o que é que cada cargo faz? Porque, por vezes, eu passei por isso, por vezes a diferença salarial de um cargo para outro é muito pequena. Se você pegar um fisco estadual para a Receita Federal, às vezes os fiscos estaduais hoje estão até pagando melhor do que a Receita, mas a diferença é muito pequena. Ou, se você for para a área do ciclo de gestão, as carreiras lá de controle, analista de finanças e controle, a diferença é muito pequena. E, às vezes, você deixa de estar numa cidade melhor, deixa de estar próximo de sua família, uma cidade com mais estrutura, por conta de uma diferença de salário pequena. Então, ou desempenhando uma função que você não goste. Então, reflita um pouco sobre isso antes de começar. Beleza, decidir o cargo. Pense também numa estratégia de quanto tempo mais ou menos eu preciso para poder me preparar. Quando é que teve o último concurso?
Os alunos adoram se preocupar quando é que vai ter o próximo concurso, quando é que vai ter o próximo concurso, se é em 2016, se é em 2017. Teve uma reunião do ministro do Planejamento com o presidente, será que será que vai sair o concurso agora, tal? Movimentou o processo lá no Ministério do Planejamento. Uma coisa que eu tenho que dar para você, uma informação para tranquilizar. Sempre vai ter concurso. Pegue, se você lembrar, vamos tentar lembrar de cabeça aqui, Silvio, quando teve os concursos da Receita. 2002 tiveram 2 concursos, 2003, 2005, 2010, 2012, 2014. Quer dizer, vai ter outro, se você pegar a média aí, foram 6 ou 7 concursos em 12 anos. Então, de 2 em 2 anos vai ter um concurso. Pode ser que tenha um ponto fora da curva ali, que fuja um pouco do desvio. Vocês estão estudando aí raciocínio lógico, estatística, fuja um pouco do desvio. Mas, na média, são 2 anos. Pode ser que no seu ano demore um pouco mais, mas então... Uma coisa importante em relação a essa demanda, né, de necessidade de vagas, é justamente só para lembrar, a Constituição da gente agora, né, daqui a 2 anos ela está completando 30 anos, né, que é a exigência de 5 de outubro. Exatamente, de 2018, né? Isso. Então o que é que acontece? Muita gente vai estar aposentando uns 30 anos, que foi o pessoal que entrou na obrigatoriedade do concurso público. Então vai ter uma demanda muito grande, tem que ficar tranquilo. O que eu acho é que você tem que fazer um planejamento, né, que a gente vai comentar aqui tudo, mas que você esteja já preparado para qualquer surpresa que vai acontecer. Porque não existe regra. Eu nunca vi coisa ridícula, Luiz. Às vezes o pessoal comentando em fórum fala assim, eu vou olhar aqui quando autoriza para ver quando é que vai sair o edital, quando é que vai sair o concurso. Isso não existe regra, depende muito da administração pública, do interesse da administração pública. Né? Como falei, em 2014, todo mundo falava que não iria ter mais concurso porque o interstício não dava tempo, que a gente já estava em fevereiro e a nomeação tinha que sair até julho. Então não dava tempo, porque tinha que ter autorização, tinha que ter o edital, tinha que ter o concurso, teria que ter a segunda fase, teria que ter o treinamento, teria que ter a investigação social e não daria tempo para ser nomeado. Pois é, a administração foi e fez o concurso, quer dizer, o concurso foi autorizado, 10 dias depois saiu o edital. Então, quando eles querem, né, a coisa sai a toque de caixa mesmo. Né? Então, vai chegar um momento que você tem que estar sempre preparado. Né? Sempre preparado, porque você pega de surpresa. Né? Ou seja, um edital assim de surpresa, ele privilegia o aluno disciplinado, o aluno bom, né, Luiz? Mas pode continuar aí. Certo, então eu quero que vocês pensem nisso, nesse planejamento macro, que é um planejamento de vida, porque realmente vai mudar a vida de vocês. Certo? Agora vamos partir para o planejamento micro. Micro que eu falo não é que tenha menor importância, não quero dizer que tem menor importância de jeito nenhum. É tão importante quanto o que a gente falou até agora, talvez até mais. Que é o que você efetivamente vai fazer, ou o que você precisa fazer para passar num concurso. Certo? Você já definiu lá, eu vou estudar para auditor da Receita. É meu sonho. Eu vejo o Silvio lá, vejo o André, vejo o Luiz, eu quero ser auditor da Receita. Ótimo, eu gosto do trabalho, eu quero trabalhar com a aduana, ou eu quero trabalhar com fiscalização, com repressão, tem diversas áreas para trabalhar. Bom, eu quero ser auditor da Receita, está resolvido. Ótimo. O que você precisa fazer para se tornar auditor da Receita? Primeiro passo, você vai ter que estudar e estudar muito, mas muito mesmo. Não vai ser fácil. Você vai ter momentos de dificuldade, de sofrimento, de solidão, de tudo. Mas eu lhe garanto que se você mantiver o estudo, você vai passar um dia. O que não há possibilidade de existir no nosso vocabulário é desistir do concurso. Não, você vai estudar até passar. Por quê? Porque é um projeto de vida. Você resolveu que você quer ser auditor da Receita. Você não está procurando uma válvula de escape ali momentânea para poder apagar um fogo, um incêndio que você está vendo em sua vida. Não, não encare dessa forma. Se você leva a sua vida dessa forma, é um conselho até para a vida, não leve a vida dessa forma. Procure traçar metas de médio a longo prazo para a sua vida, que vai ser muito melhor. Então você tem um projeto de ser auditor da Receita. Ótimo, o que é que você precisa fazer? Estudar. Bom, o que é que você precisa estudar? Primeiro passo. Então o primeiro passo é você conhecer o edital do concurso da Receita. No edital vai estar a regra do jogo. Vai estar lá dizendo, ó, a prova vão ser 2 provas objetivas, vai ter uma prova discursiva, vai dizer as disciplinas, quanto tempo você tem para fazer cada prova,
quais as disciplinas, quantidade de questões de cada disciplina, os assuntos que vão ser cobrados, certo? Critério de eliminação, vai ter tudo lá especificado. Então você tem que conhecer a regra do jogo. Pô, a gente tá tentando aqui ser o mais profissional possível. Então você tem que saber onde você está entrando. Como é que você está entrando num negócio sem saber onde você está se metendo? Não, você tem que conhecer a regra do jogo. E conhecer a regra do jogo é o quê? Conhecer o edital, porque é lá que está a regra do jogo. Então o que é que você precisa saber do edital da Receita? Primeiro, quais são as disciplinas? Lógico que você não precisa, no primeiro dia, saber todas as disciplinas, todos os assuntos, mas é importante que você saiba quais são as disciplinas, saiba quantas questões vão ser cobradas de cada uma. Para quê? Para você saber qual é a matéria mais importante do edital da Receita. Procura pesquisar, ou pelo seu próprio conhecimento, tentar chegar a uma conclusão de quais matérias são mais difíceis, ou quais matérias são mais fáceis. Por quê? Porque se as matérias são mais difíceis, obviamente você vai se dedicar mais a essas matérias difíceis. Se as matérias são mais fáceis, você vai continuar se dedicando, porque tem um critério de eliminação, isso é um detalhe importante, tem um critério de eliminação, que você tem que fazer 40% no mínimo em cada disciplina, e 60% de média nas provas. Então você tem que ir para a prova sabendo todas as disciplinas. Não há possibilidade de você querer ir para um concurso da Receita e a uma prova da Receita pensando em brigar por vaga. Estou falando de um concurseiro que está estudando, que está pensando realmente em brigar por uma vaga, sem estudar uma matéria. Não existe. Então você tem que saber quais são as matérias, saber quais são os assuntos, saber os critérios de eliminação, saber quais são as matérias mais difíceis, quais são as matérias mais fáceis, para você e em geral. Porque eu já de antemão, já vamos começar a fazer uma análise aqui do edital. Uma análise, o objetivo aqui não é aprofundar em análise de edital, é aprofundar em planejamento. Mas vamos analisar o edital. Quais são as matérias, pronto, Silvio, quais são as matérias que você acha que são as matérias problemáticas, que sempre os alunos se queixam, os alunos sentem dificuldade no concurso da Receita? Olha só, eu não diria nem que talvez sejam matérias problemáticas, né? Mas são matérias, eu diria, que demandam até mais tempo de preparo, de maturação. Então, aí você deveria fazer um estudo com maior, né, antecedência, com maior cuidado. Que eu acho essas 3 disciplinas. A parte de exatas é muito grande, né? Você tem aquela parte de matemática básica lá, você tem a parte de matemática financeira, tem a parte de raciocínio lógico, tem a parte de estatística. Então, quem não vem da área de exatas é bem pesado. Então, você tem que estudar isso aí com antecedência. Sim. Uma outra parte, eu diria que é contabilidade. Contabilidade, na realidade, né, é praticamente uma faculdade. Então, é um estudo que demanda também um certo tempo. Você não vai aprender isso, né, em 3 meses, em 4 meses exatos, em 4 meses de contabilidade. E outra matéria também, que para mim é uma matéria determinante, que é a língua portuguesa, português, certo? Essas matérias eu acho que tem um cuidado especial. Claro, todas as disciplinas, como ele falou, são eliminatórias. Então, você tem que ter um cuidado muito grande também com língua estrangeira, né? Língua estrangeira, eu diria que é a disciplina que mais elimina a gente no concurso da Receita Federal, né? Então, a gente tem que fazer o... E outra coisa, quando você prepara para um concurso desse difícil, você não pode, de forma alguma, negligenciar nenhuma disciplina. Não só negligenciar a disciplina, você não pode negligenciar nenhum assunto. Sim. Porque muitas vezes você está estudando direito constitucional e negligenciou lá controle de constitucionalidade. Ah, não, mas isso aí não vai cair no máximo. E pode ser que justamente naquela prova chovam questões de controle de constitucionalidade. Entendeu? Eu já vi gente, por exemplo, negligenciar fluxo de caixa. Negligenciar fluxo de caixa. E quando chega na prova, né, de 30 questões, caírem 9 questões de fluxo de caixa. Imagina você, né? Então eu não acho que você não deve nem negligenciar disciplina, não. Você não deve negligenciar assuntos. Porque é um risco muito grande, você se preparou, né? Então você tem, eu acho que tem que estar bem, né, nivelado ali em tudo. Você não pode ter esse desnivelamento nem em matéria, tá sabendo demais, né, direito constitucional e não tá sabendo legislação aduaneira. Isso não pode acontecer. Você tem que procurar o equilíbrio, né? O concurso é isso, é o equilíbrio. E naquela disciplina também, equilibrar aí nos assuntos, não ter esse desnivelamento. Entendeu, Luiz? Eu acho aí. É isso. E aprofundando, já que a gente entrou no tema do edital da Receita, aprofundando que o edital da Receita tem essa peculiaridade. Qual é a peculiaridade? Você tem que ser bom nas matérias de direito, constitucional, administrativo, tributário, que você vai fazer uma prova de 15 questões e mais uma questão discursiva. Previdenciário, que está dentro de tributário, que às vezes o cara olha de tal e fala, poxa, ó,
só cai direito tributário, mas tem direito previdenciário dentro de tributário. Você tem legislação aduaneira, que é uma aplicação direta ao direito, você vai estudar legislação tributária. Quer dizer, você vai ter que saber muito direito, você vai ter que ser bom em português, porque você vai fazer uma prova de 20 questões, de marcar, e é ESAF. Eu não digo que a prova de português é uma prova difícil, mas é uma prova densa. Por que eu digo que não é difícil? Porque você vai se preparar e você vai conhecer a ESAF. Você vai conhecer a forma que a ESAF cobra, mas é uma prova densa. Você tem que estar ali concentrado, lhe cansa. Ela é feita para lhe cansar, certo? Então você tem que conhecer a prova de português, mas é uma matéria que não é que eu lhe garanto, se você se preparar realmente, se dedicar, você vai fazer uma pontuação boa em português. Mas é um problema. É mais uma coisa para se pensar, porque o estudo de constitucional, de administrativo, é diferente do estudo de português. Aí, não satisfeito, vem contabilidade. Aí vem contabilidade com 20 questões, com peso 2, quer dizer, 40 pontos em jogo. Aí vem exatas, raciocínio lógico com matemática financeira, estatística, matemática básica, raciocínio lógico. Aí você pensa, poxa, uma disciplina que tem 4 matérias. Você pode dizer que tem 4 matérias. Aí vem, poxa, mas são 4 matérias. Aí vem 10 questões com peso 1. Você fala, poxa, um mundo de assunto, 10 questões com peso 1. Você fala, poxa, eu vou negligenciar um assunto desse? Aí, poxa, eu vou negligenciar, não vou estudar estatística. Vai que a ESAF resolve calibrar na prova lá de estatística, das 10 coloca 5, 6 de estatística, e aí? Você vai ficar com 4 questões para arriscar nos outros três assuntos? Não vai. Então, o que tem mais? Administração pública, administração geral, comércio internacional, que é uma matéria grande, a quantidade de assunto é grande. Auditoria, que é um ramo da contabilidade, que é uma matéria tranquila, auditoria, mas é um ramo da contabilidade que você tem que ter um estudo específico. Então, o edital da Receita tem essa peculiaridade, essa dificuldade. Por isso que você deve se planejar, se organizar, porque enfrentar esse edital não é brincadeira. Exatamente. E agora a Receita, Luiz, ela tem uma coisa interessante, né? Por exemplo, outros concurso de AFT, você não sabe quem é a banca que vai fazer o concurso de AFT. E já o concurso da Receita, você pode ter certeza que quem vai fazer é a ESAF. Ela está ali para isso. Né? Com certeza. Então a ESAF vai fazer esse concurso. E como eu falei, é um concurso, você vai se preparar para uma briga. É uma briga que você vai ter com os concorrentes. Né? E você vai ter, o inimigo lá vai ser a ESAF. Né? Então você vai ter que se preparar para aquele inimigo. Né? Para vencer aquele inimigo, vencer aquela prova da ESAF. Aí, o que é que acontece, pessoal? Você, claro, você tem que resolver muitas provas da ESAF para ver como é que a ESAF pensa. Né? Exaurir, porque tem as bancas, às vezes, né, tem várias coisas, tem entendimento diferente em direito, em contabilidade, em várias matérias. E tem aquelas tendências de assuntos, que são, né, o zero e vezeiro lá na prova da ESAF, o zero e vezeiro na prova da FCC. Certo? Então a gente vai chegar um momento que a gente tem que resolver as questões da ESAF. Mas não pode se prender só a isso. Né? Por que não pode se prender só a isso? Pessoal, a ESAF às vezes demora muito de fazer prova, né? E tem uma tendência de colocar questões atuais. Então o que é que acontece? Você também vai ter que trabalhar outras bancas. Então não quero você só olhando para o retrovisor para ver o que já caiu, não. Você tem que estar olhando para os lados também, para saber o que é que a FGV está cobrando de interessante daquele pronunciamento CPC 15. Saber o que é que a FCC está cobrando interessante de pronunciamentos contábeis. Entendeu? Não quero você só... eu resolvi todas as provas da ESAF. Não vá pensando nisso aí, não. A gente tem que estar com a mente mais aberta, com o curso hoje está cada vez mais difícil, né? Então a gente não vai se prender só exclusivamente a questões passadas, não. Tem que pegar, inclusive, o professor, né, para dizer, eu espero que caia isso, né? Conseguir ali antecipar alguma coisa, né? Ver o que é que ele consegue prever que possa vir aí nas provas futuras. Beleza, pessoal? Então, se preparar para a guerra, né? Então tem que vencer o inimigo e naquele momento lá o inimigo vai ser a ESAF, se preparar para ela. E aí uma dica que eu dou para conhecer a ESAF, que é uma tendência natural dos alunos sempre gostarem e quererem sempre fazer prova. Eu quero fazer prova, eu quero fazer a prova de... É um sonho. Quando eu comecei a estudar, eu também queria fazer a prova, né? Quando eu comecei a estudar em 2007. Eu queria fazer a prova da Receita de 2005 para ver como é que eu me sairia e tal. Mas na prova, não precisa pegar a prova da Receita de 2005. Por exemplo,
Eu não lembro agora exatamente, mas você ia pegar lá controle de constitucionalidade, a prova constitucional ia ter 2 ou 3 questões, artigo 5º, 2 ou 3, nacionalidade, uma questão. Aí você faz uma questão de nacionalidade, 2 questões de artigo 5º e você vai me dizer que revisou artigo 5º, que você conhece a forma que a ESAF está cobrando o artigo 5º ou nacionalidade. Não, você é uma dica, você pega e mata por assunto. Você pega lá, ó, eu quero conhecer como é que a ESAF cobra controle de constitucionalidade. Beleza. Escolhe lá 50, 100 questões de controle de constitucionalidade da ESAF e faz. Aí, meu colega, você vai ver todas as formas que a ESAF já cobrou controle de constitucionalidade na história dela. A chance de aparecer uma preposiçãozinha lá, parecida ou repetida, é muito grande. É muito grande, eu já falei isso diversas vezes. A quantidade, o conteúdo é praticamente fixo. Veja bem, não é fixo. Não é fixo, mas é praticamente fixo, muda muito pouco. Às vezes uma matéria tem uma mudança significativa, a contabilidade agora, na minha época eu não cobrava esses CPCs, agora está cobrando, certo? Ou constitucional, está tendo diversas emendas à Constituição, uma jurisprudência nova, uma súmula vinculante nova, mas é mais ou menos fixo, certo? Então, se você tem uma base fixa e toda hora tem questões, a tendência é que se repita, porque o examinador também não tem essa criatividade infinita. Certo? Então, como é que você vai conhecer a banca? Fazendo muita questão da banca. Por assunto. Por assunto. Que você vai conhecer como a banca cobra direito constitucional no assunto controle de constitucionalidade. Você vai chegar lá, quando aparecer a questão de controle de constitucionalidade, você já vai esperar a pegadinha que você já viu em outras questões, em outras provas ou em outras questões que você fez. Certo? Beleza. Mas então, conhecendo o adversário, a gente já conhece o adversário, já conhece já conhece o edital, já conhece a regra do jogo. O adversário exato você vai conhecer ao longo da preparação. Mas eu quero que você, para se planejar, você precisa saber quanto tempo você vai poder se dedicar aos estudos. Porque o que acontece? Você tem uma quantidade de assunto para estudar. Você tem lá aquele mundo de assunto, 13, a depender de como você conte lá, tem 13, 16 matérias no edital da Receita, certo? Se você considerar raciocínio lógico com 4 matérias e tal, você tem 13 e 16 matérias no edital da Receita. Como é que você vai estudar essas 16 ou 13 matérias? Você vai começar estudando as 13 de vez? Ou você vai começar estudando uma matéria só? Como é que você vai se planejar para começar a estudar? Certo? Então, uma dica que eu dou é que você, primeira coisa, quando você for começar realmente a estudar, depois que já pensou, já escolheu o cargo, já deu uma olhada no edital, você falou, agora está na hora de eu começar realmente a executar, a estudar. Beleza. Estabeleça, pega uma tabelinha, bote lá segunda-feira, para uma semana, faça um corte de uma semana, de segunda a domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e coloque os horários, de 6 da manhã às de 6 da manhã às 5 da manhã do outro dia, e coloque todas as suas atividades. Tudo que você faz ao longo da semana, você coloca. Eu trabalho, eu acordo 7 horas, tomo meu café e vou ao trabalho. Chego no trabalho 8, trabalho de 8 às 12, paro para almoçar, tenho 2 horas de almoço. Essas 2 horas estão livres, você coloca lá. Trabalho de 2 às 18. Aí de segunda, quarta e sexta eu tenho que pegar meu filho no inglês, eu tenho que fazer minha natação, eu tenho que fazer minha corrida lá, que o Silvio agora é maratonista, né? Tenho que fazer minha corrida lá, para fazer minhas maratonas e tal. Beleza, coloque tudo, tenho que ver minha namorada, eu tenho que ver meu namorado, tudo que você tem que fazer. Coloque lá e veja quanto tempo você tem livre para estudar. Depois que você fizer tudo, você vai ver, poxa, eu tenho aqui 2 horas livres para estudar por dia. O que acontece? Eu já lhe garanto, poxa, 2 horas é muito pouco. 2 horas é muito pouco. Para você vencer um edital da Receita com 2 horas, você vai demorar um tempo, eu diria, razoável para grande. Certo? Então, você vai ter que buscar horas alternativas. Mas, por exemplo, você tem 4, 5 horas por dia livre. Poxa, já está razoável ali. 4, 5 horas de dia livre durante a semana. 5 vezes 5, 25. Se você botar final de semana aí, bote final de semana mais 8 horas, dá
Ok, 16 com 25, 41 horas, não é isso, Silvio? Você que está bom de matemática, eu já não estou mais tão bom de matemática. 41 horas por semana já dá uma quantidade razoável de horas. Então, estabeleça essa quantidade de horas e estabeleça a sua rotina. Ó, eu trabalho de 8 às 12, de 1 às 5, beleza. Chego em casa às 6, 18 horas eu estou em casa. Ótimo. Tomei banho, fiz um carinho lá na mulher, fiz um carinho no menino, na filhinha, beleza. 18h30 eu estou estudando. Pronto, vou estudar às 18h30 até que horas? Até 22h30, porque no outro dia eu tenho que acordar cedo. Mas o que acontece? Você tem ali o seu horário de estudo. Aquele horário ali é o seu horário dedicado a estudar. Você, nesse horário, você não vai pensar no trabalho, você não vai pensar nas contas a pagar, não vai pensar na namorada, não vai pensar no problema do filho, não vai pensar em nada. Não vai pensar na festa, na balada do final de semana, não vai pensar em nada. Você vai pensar naquele horário de estudo. Por quê? Porque o seu horário para seu filho vai estar reservado lá que você já estabeleceu na sua tabelinha. O seu horário para balada já está lá, tudo bem. Você vai... Você está estudando para o curso, você deve ir com frequência à balada, todo final de semana, beber bastante, acordar de ressaca. Eu acho que não, você tem que tentar, não estou dizendo para não fazer, mas excepcionalmente você pode fazer, porque ninguém é de ferro. Você está fazendo um projeto de longo prazo, você vai continuar vivendo durante esse período, mas você tem o seu horário certo para estudar. Você quer? Não. Então, a partir desse horário, você dimensiona as matérias que você vai começar estudando. Vamos lá, você tem 4 horas de estudo por dia. A gente fez aquela conta, né? Vamos botar 4 horas, 4 vezes 5, 20. Vamos botar que você estude 10 horas no final de semana. Você tem 30 horas por semana para estudar. Quantas matérias você vai começar estudando? Você tem que parar para pensar nisso, né? Quantas matérias eu posso com essas 30 horas? Para eu conseguir... Veja bem, você está partindo do zero para aprender um conteúdo. Você vai ter o primeiro contato com diversas matérias. Então, isso vai demandar uma energia grande, vai demandar tempo. Então, com 30 horas por semana, eu consigo começar a estudar 7, 8 matérias? Tem que pensar sobre isso. E aí, cada um tem que pensar. Eu acho que não. Acho que você deveria, para quem tem aí 30 horas por semana, deveria começar com 4, 5 matérias. Certo? Mas aí cada um tem que pensar a sua forma. A gente está aqui para dar uma orientação, mas a definição tem que ser sua, porque é você que vai executar. Ótimo, então você definiu ali, não vou começar com 5 matérias, tá bom. 5 matérias, dá com 30 horas por semana, você vai ter mais ou menos 6 horas por matéria por semana. Não estou dizendo que vai ser exatamente, porque tem matérias que você vai ter que dar mais atenção, por conta da dificuldade, por conta do peso, da quantidade de questões, mas na média você teria 6 horas por matéria. Nesse 30 dividido por 5, 6 horas por matéria. Beleza, mas quais matérias eu vou começar estudando? E aí vai de você vai tomar essa decisão, ou ouvindo alguém mais experiente, um profissional que já passou por isso que você está passando, que está vivenciando o concurso, ou você toma a decisão por você mesmo. Mas aqui, nossa orientação, pelo que Silvio falou aqui, ele citou 3 matérias que são, historicamente, não diria problemáticas, mas que são matérias que os concurseiros têm que dar atenção. Quais são elas? Português, raciocínio lógico e contabilidade. Então, dessas 5, 3 já estariam definidas. Já estão definidas. Eu lhe oriento a começar por elas. Português, raciocínio lógico e contabilidade. Por quê? Porque é bom que você veja desde o início. Tem um fator que pode influenciar. Que é o quê? Poxa, você não estudou contabilidade, ou você não estudou português. Você pegar matérias, às vezes, muito densas no início do projeto, talvez lhe desestimule. Mas aí eu lhe digo, vem estudar com o Silvio aqui, que você não vai se desestimular. Vem estudar com o Silvio, você não vai se desestimular em contabilidade. Faça o curso da Adriana Figueiredo, lá de português, aqui do site. Você não vai se desestimular, lhe garanto, porque são bons profissionais, bons professores, e que sabem tratar a matéria de forma que vai facilitar a sua vida, vai facilitar o seu aprendizado. Mas beleza, já temos aqui 3 matérias, a gente combinou aqui 5, né? Não tem como você começar a estudar as matérias de direito sem ter um contato com o direito constitucional. Você tem que começar com o direito constitucional. Por quê? Porque boa parte do direito tributário está lá no direito constitucional, a parte do sistema tributário, a organização do sistema tributário está lá. Tudo bem que tem o CTN, que é uma lei complementar que você vai ter que conhecer bastante.
Mas até para saber que o CTN é uma lei complementar e o que é uma lei complementar, você vai ter que estudar constitucional. Então, constitucional é fundamental. E a quinta matéria seria tributário. Por quê? Porque tributário vai ser o seu dia a dia, certo? Vai abrir o seu conhecimento para você estudar legislação tributária e legislação aduaneira, porque não tem como você, nem pense nisso, em começar a estudar legislação tributária e legislação aduaneira. Antes de estudar direito tributário, não faça isso, pelo amor de Deus, comece, você tem que ter uma noção de direito tributário, certo? E, além disso, direito tributário vai ser cobrado na prova discursiva. Então, você tem que estar preparado. Além de preparado para marcar o xizinho lá na alternativa correta ou incorreta, dependendo do que a questão lhe peça, você tem que estar preparado para escrever sobre o assunto. Então, isso demanda um aprofundamento maior na matéria, um conhecimento maior da matéria. Você queria falar? Não. Beleza, então, já definimos... Você fica à vontade, viu, Silvio? Que eu estou começando aqui a... Estou desenvolvendo um raciocínio aqui, e às vezes eu me perco, não sei se você quer... Fica à vontade para intervir. Então, definimos quais matérias estudar. Ótimo. Já definimos as 5. Tá. Como a gente vai estudar cada matéria? Por onde você vai estudar essa matéria? Certo? Aonde você vai buscar esse conhecimento? Como você vai internalizar? Como você vai fazer para internalizar esse conhecimento? Isso aí você precisa saber. Você vai assistir, você vai comprar um curso em videoaula, você vai comprar um material em PDF, você vai comprar um livro, você vai fazer um curso presencial. Como é que você vai estudar essas matérias? Você precisa parar para pensar sobre isso. Ótimo, aí você resolve, não, eu vou comprar... Essa aí já seria a segunda fase, né? Depois do planejamento, agora já no método de estudo já, né? Não, mas tudo bem, mas eu falo do planejamento da definição de por onde ele vai estudar. Sim. Porque, a depender de se ele vai estudar por videoaula, se ele vai estudar somente por PDF, se ele vai estudar por livro, ele vai ter um planejamento diferente. Certo? Você quer falar? Não. Tá. Deixa eu só beber uma aguinha aqui que... Então, a partir da definição das matérias, das 5 matérias, você tem que se preocupar com o material de estudo, mas tem um ponto importante também que você precisa refletir. Poxa, ó, eu estabeleci 5 matérias, não é? Mas eu vou ter que enfrentar o edital todo. E o edital não se limita a 5 matérias. O edital tem uma imensidão de matérias lá, 13 ou 16, a depender de como a gente classifique. Então, poxa, quando é que eu vou inserir uma nova matéria? Quando é que eu vou inserir a 6ª matéria? Quando é que eu vou inserir a 7ª matéria? E aí, ao longo do estudo, à medida que você for concluindo uma das 5 matérias, você vai inserindo novas matérias. E aí o que acontece? Essa matéria que você concluiu, você vai ter que se manter estudando até o dia de sua prova. Então, você mantém essa matéria com revisões e exercícios, e vai ganhando conhecimento da matéria nova. Porque o concurso não é teste de memória. Pelo amor de Deus, concurso não é teste de memória. Não é assim, ó, eu vou ler aqui hoje e daqui a 2 anos eu vou lembrar. Não é teste de memória. O ideal era que você conseguisse na véspera, tivesse um super resumo, que na véspera você conseguisse revisar tudo, para chegar tudo lá no dia da prova, tudo fresquinho lá na sua memória. O ideal seria isso. Mas, voltando, então... Concluiu uma das 5 matérias, concluiu a teoria, você insere uma nova matéria. Agora, você tem até como planejar, mais ou menos, não vamos cravar uma data aqui, mas você tem mais ou menos como saber quando você vai terminar cada uma das matérias. Por exemplo, você vai imaginar que contabilidade, você tome a decisão acertada de fazer o curso aqui, contabilidade sub-zero do Silvio. São quantas aulas? São 56 aulas, né? Ou 59? São 60 contando com custos. Contando com custos são 60, mas tirando custos são 52. 52 eu sei porque eu estou acostumado a programar 52 aulas. As aulas são, geral, em regra, são 4 blocos de meia hora. Então, em regra, são 2 horas. Beleza, você tem como programar. Se você programar o que você vai estudar cada dia, você sabe exatamente o dia que você vai terminar o curso de contabilidade, Silvio. Você pode programar, ó, eu vou estudar contabilidade segunda, quarta e sexta. 2 horas e meia, para ter tempo lá de você anotar alguma observação que o Silvio faça, fazer algumas questões e tal. 2 horas e meia. Então você sabe, ó, 2 horas e meia segunda, 2 horas e meia quarta, 2 horas e meia
sexta. Então você vai estudar 3 aulas por semana. Em regra, aí você bota no sábado, você pode botar uma revisão dessas 3 aulas. Então, se são 52, você faz 3 por semana, só dividir 52 por 3, você sabe quantas semanas você vai demorar, você sabe exatamente quando você vai terminar o curso de contabilidade. Então, você tem como se programar, certo? Então, o planejamento micro é esse, é você se programar para você ter controle da sua preparação. Óbvio que vão acontecer diversas coisas imprevistas durante a preparação, você vai ficar doente, espero que não, mas você vai adoecer, vai ter dia que você não vai conseguir estudar, vai programar e não vai conseguir estudar, certo? Ou alguém da família, você vai precisar viajar, vai ter um evento que você não pode faltar, mas tem como você, pelo menos, ter uma estimativa de quando você vai terminar as matérias para incluir matérias novas, certo? Então, a ideia do planejamento é esse, é você ter tudo sob controle. Você tem que tentar ter tudo sob controle, porque isso, a gente vai trabalhar um pouco da questão emocional no final, mas isso vai lhe dar muita tranquilidade. Isso vai lhe dar muita tranquilidade, porque você sabe o que você está fazendo. Você sabe o tempo que você vai gastar para aprender aquela matéria, ou pelo menos para ter o primeiro contato. A gente vai trabalhar um pouco disso também, da questão do aprendizado, de como aprender a matéria. Mas, pelo menos vai ter você sabe o tempo que você vai gastar para ter aquele primeiro contato com a matéria. Certo? Bom, a parte de planejamento, o que eu teria para dizer, e dentro do tempo que a gente tem mais ou menos aqui programado, também para não se estender muito com o webinar aqui, eu acho que daria para encerrar aqui com o planejamento. Você quer fazer alguma observação, senhor? Não. Tranquilo. Agora vamos trabalhar um pouco, lembrando aí a tríade que é planejamento, metodologia e a questão emocional, certo? Uma questão do planejamento só que é importante, que vale a pena você pensar sobre isso, é quando você vai estudar cada matéria. Dá para você mais ou menos saber a data que você vai começar. Você começou com as 5, mas dá para saber a data que você vai terminar a contabilidade e vai inserir a próxima matéria. Vamos dizer que seja direito administrativo. Beleza, você precisa ter um livro de direito administrativo agora ou quando você for estudar a matéria lá daqui a 2 meses ou 3 meses? Eu quero só que você pense sobre isso, para você se programar, porque a gente sabe que o dia a dia de concurseiro, a vida de concurseiro é uma vida, às vezes, regrada, o cara está ali fazendo conta de tudo e tal, então dá para você programar financeiramente. E não só isso, essa compra com antecedência pode, inclusive, comprar um material que fique desatualizado naquele interstício, né, de tempo. Então, isso aí é um detalhe importante. Então, porque às vezes você consegue, por exemplo, se você for comprar um curso em videoaula, se você vier comprar o pacote da videoaula de Silvio aqui, se você comprar individualizado matéria por matéria, sai mais caro do que ele comprando o pacote. Isso é uma regra de mercado. Se você for em um curso, em um site em PDF, você comprar o pacote todo, vai ser mais barato do que você comprar individualizado. Certo? Então, tudo bem, você faz a conta, poxa, o site, o curso está me dando um desconto significativo aqui, que vale a pena eu comprar agora. Mas veja se o curso tem um compromisso de atualizar as matérias. Como a gente está oferecendo aqui, o programa de coaching vai ter um curso atualizado das matérias até o edital. Então está garantido. Certo? Então, nesse caso, valeria a pena. A questão do livro, o livro pode sair as mudanças são poucas, mas pode ter mudança. Pode ter mudança. Quem comprou o livro de previdenciário em 2000 quando foi ter a mudança do livro de previdenciário foi em 2014. Eu acho que quem comprou o livro de previdenciário em 2013, agora vai ter que comprar outro. Teve que comprar outro. Para quem fez um concurso do INSS, teve que comprar outro. Por quê? Porque teve uma mudança significativa. Certo? Então, pensem sobre isso. Pensem sobre isso, que é mais uma coisa para planejar. Certo? Bom, vamos tratar agora um pouquinho da metodologia. Metodologia que eu falo é o seguinte, como aprender a matéria. Eu vinha pensando no carro até, sobre, a gente podia criar uma ciência de estudo para concurso, porque a gente já tem um objeto. Então, ciência é o quê? Você tem que ter um objeto de estudo e uma metodologia. Ciência, vou lançar um projeto, ciência da aprovação. Pronto, ciência da aprovação. Se você tem um objeto de estudo e você tem uma metodologia de estudo, para chegar a uma ciência você precisa só chegar a algumas verdades, aí sem querer fazendo uma análise apertada aí do conceito de ciência, mas você precisa chegar ao próximo de algumas verdades, já poderia ser uma ciência. Então, a ciência da aprovação.
Bom nome. Então vamos voltando aqui para a metodologia. É importante que você tenha uma metodologia de estudo e uma metodologia a depender da matéria que você está estudando. Porque você não tem como me afirmar, se você me afirmar eu vou ser obrigado a discordar, que a forma que você vai estudar a contabilidade será a mesma forma que você estuda direito constitucional. Ou a forma que você vai estudar direito constitucional vai ser a mesma forma que você vai estudar raciocínio lógico. Ou a forma que você vai estudar raciocínio lógico é a mesma que você vai estudar português. Não vai ser. Me desculpe, mas não vai ser. Cada matéria, devido à sua característica específica, você tem que ter uma metodologia. Lógico que tem um padrão. Tem um padrão, mas você tem que adaptar. Qual seria o padrão? O padrão que a gente propõe aqui, discutido, obviamente discutido com o Silvio, e eu não estou inventando nenhuma teoria, certo? Você tem que ter um primeiro contato com a matéria, que pode ser por videoaula, pode ser por livro, pode ser por material em PDF, que você, com grande chance, você não vai conseguir absorver tudo que o material está lhe passando, que o professor está lhe passando, você não vai conseguir absorver tudo. Então você vai ter esse primeiro contato, certo? Que é para você ser apresentado à matéria, certo? Depois você vai ter que ter um tempo para aprender essa matéria, efetivamente aprender, entender os conceitos, absorver os conceitos. Você vai ter que ter um tempo para praticar, e praticar que eu falo é fazer questões para você conhecer a forma que a banca, que a ESAF vai lhe demandar aquele conhecimento. E você tem que ter um período de manutenção. Porque você vai ter que saber lá, na sua prova, daqui a um ano e meio, 6 meses, ninguém sabe quando. Certo? Então, seria esses 4 estágios. O primeiro contato, o aprender em si, o praticar e a manutenção que você faz por revisão. Certo, beleza. E outra coisa, né, nesses 4 aspectos aí, é que muito importante é saber estudar. Né? Saber estudar, e eu vejo que as pessoas, às vezes, a maioria, né, tem essa dificuldade. E o que é que eu diria, assim, de conselho para você, né? Eu vejo que muitas vezes você chega, olha se isso não já aconteceu com você. Você pega um livro, às vezes, e lê o livro ali 4 horas da tarde, e depois fazer um livro e dizer assim, rapaz, não entendi foi nada, né? Não entendi nada, né? Ou seja, você está fazendo uma coisa talvez certa, né? Eu não gosto muito desse tipo de coisa de estudar passivamente. Vou levar a coisa para a contabilidade, né? Eu não gosto de você estudar passivamente, não. Eu acho que o estudo ele tem que ser ativo mesmo, entendeu? E o Silvio, que é estudo ativo, o que passivo tem a ver com bens de direito? Não, não. Estudo ativo, né? Estudo ativo é você estar ali se questionando. Estudou ali, estudou uma determinada coisa, sim, o que foi que eu entendi disso aqui? Né? Eu consigo explicar o que foi que eu entendi daquele negócio. Se você não conseguir explicar, foi porque você não está seguro na matéria, você não entendeu a matéria, certo? Então isso para mim é um diferencial. As pessoas que sabem estudar, isso faz uma diferença muito grande, né? Eles conseguem ter um rendimento muito maior, porque muitas vezes você está perdendo tempo. Você está lendo, fica lendo e não está indo para frente. Se você não está conseguindo explicar o que você leu ali, que você, né, naquele momento. Então, estudo tem que ser estudo ativo mesmo. Outra coisa que eu acho interessante, Luiz, por exemplo, nessa parte da consolidação, você falou uma coisa interessante, né? Primeiro você tem um contato com a matéria, depois a coisa, né, propriamente dita de você entender, né? E isso, né, você tem que ter uma parte de estudo, eu acho, dividida de três maneiras. Tem que ter o estudo teórico da coisa, o estudo teórico que vai lhe consolidar ali, depois a parte de resolução de questões, né, resolução de questões, e depois mesmo essa manutenção, eu diria que é inclusive com simulados. Né? Simulados que vai fazer você esteja sempre na manutenção, questões às vezes inéditas, para você estar sempre sendo pego ali de surpresa em alguma coisa. Então, essa coisa do método de estudo eu acho essencial aí. Essa, eu diria até que seria a tríade do método de estudo. Entendeu, Luiz? Que é a parte teórica, a parte de exercício e essa parte de manutenção. Porque o estudo, né, você tem que fazer um preparo para você chegar bem naquele momento da prova. Muitas vezes eu já vi
o cidadão atingir o ápice antes e não conseguir se manter. Se você não tiver uma estratégia de manutenção, você vai ficar numa curva descendente, você não vai chegar lá naquele momento melhor de sua preparação. E o importante é você chegar lá no momento, no auge, né? No auge de sua preparação para chegar lá para detonar lá na prova. Então, muito importante essa coisa do saber estudar, para não ficar perdendo tempo. E outra coisa, se você se conhece, você começou a estudar aqui alguma coisa, e que a gente tem os limites, a gente tem que conhecer nossos limites. E se você não está entendendo, né, está com a cabeça ruim, está com outro tipo de preocupação, alguma coisa, algum fator externo, pare, é melhor. Porque se você continuar estudando, você vai ficar cansado, vai lhe prejudicar naquele dia que você não entendeu e vai prejudicar no dia seguinte. Se você parar ali, o que é que vai acontecer? Você vai ficar melhorar, vai vir com a cabeça boa e vai vir com aquela crise de consciência de você ter perdido aquele tempo. No outro dia ali você vai vir num rendimento excepcional. Então não perca tempo. Você que tem que fazer essa avaliação, é você. Não perca tempo fazendo estudo passivo, não. Se o estudo estiver passivo, pare, né? E retorne com muito mais motivação. É isso que eu indico aí nessa parte de estudo, né? Propriamente dito. Mas vai lá, Luiz. Eu concordo. Então, voltando aqui, voltando um pouco ao raciocínio. Então, a metodologia a gente tentou aqui desenvolver por 4 etapas. Primeiro, contato com a matéria, em que você vai aprender, vai se apresentar na matéria, vai ter aquele contato inicial, que não vai entender alguns conceitos, vai captar algumas coisas, mas não vai absorver tudo, não vai perceber algumas coisas. Depois você tem o aprender, efetivamente, que você vai se debruçar sobre o material, sobre a videoaula, ou sobre o material de estudo e realmente vai conseguir absorver, que não estou dizendo que isso vai ser em uma leitura, 2 leituras ou 3, isso vai depender ou de uma assistida de videoaula ou 2 assistidas de videoaula, não tem como isso aí, vai variar de cada aluno. Você vai ter a parte do praticar, em que você vai estar fazendo exercícios e percebendo como a banca vai lhe demandar aquele conhecimento, e a parte de manutenção. Tá. Eu bolei com o Silvio aqui, a gente estabelecer mais ou menos por blocos de disciplina, que tem características parecidas, como seria uma forma de estudo, uma metodologia de aprendizado para essas disciplinas, certo? Vamos começar pelas matérias de direito. Certo? As matérias de direito, incluindo aí legislação aduaneira, legislação tributária, direito constitucional, administrativo, tributário, certo? Essas matérias de direito, e eu posso incluir também aí comércio internacional e administração pública e administração geral, certo? Sendo que essas matérias não são matérias codificadas, né? Doutrina, você vai ter, são matérias dogmáticas de doutrina, então não vai ter consulta à lei. Certo? Pode até ter lá, comércio nacional tem muito lá, né? Tem até tratados internacionais e tal, mas não tanto quanto as matérias de direito. Mas qual seria uma metodologia, uma proposta de metodologia para as matérias de direito e essas matérias que eu relacionei, que eu acabei de relacionar? O que a gente estava discutindo aqui há poucos minutos antes de começar? Qual é o problema do aprendizado, qual é a dificuldade do aprendizado das matérias de direito? O concurseiro da Receita, por vezes, a grande maioria não tem contato, nunca teve contato com matérias jurídicas. Eu fui um exemplo disso. Eu cheguei para estudar para a Receita sem nunca ter tido nenhum contato com matéria. Eu não sabia nem o que era uma Constituição. Constituição, o que é isso? Não sabia nem o que era. Certo? Então, o que acontece? Se o aluno começar a estudar direito, indo diretamente a um material escrito, a um material em PDF, ou a um material, ou um livro, pode ser que o aluno tenha uma certa dificuldade em absorver os conteúdos ali por meio da leitura. Por quê? Porque vão ter ali, o vocabulário é diferente, a forma de escrever é diferente. Por mais que nós tenhamos professores competentíssimos escrevendo PDF sobre direito, temos professores maravilhosos, escrevendo livros para concursos maravilhosos, que realmente detalham bastante, são bem didáticos. Mas pode ser que, mesmo assim, pelo primeiro contato que você tem com a matéria, você não consiga absorver com tanta facilidade. Então, as matérias de direito e as demais que eu relacionei, minha sugestão seria que você conciliasse um material
escrito com uma videoaula. Por quê? Porque o que acontece? Na videoaula ou no curso presencial, o professor vai detalhar aqueles conceitos, aquele vocabulário, de uma forma mais didática, mais simples, que talvez não consiga simplesmente no papel, você não consiga transcrever para o papel, ou talvez você não consiga perceber no papel. Certo? Então, é importante que o professor, por meio oral, videoaula ou presencial, detalhe a matéria primeiro. Então, a sugestão é que você assista a videoaula primeiro, certo? Do assunto. E concluindo a videoaula desse assunto, você parte para o material de leitura, que pode ser um PDF ou um livro. Você tem material de qualidade das duas formas, tanto PDF como livro. Então, assistiu a videoaula de um assunto, partiu para a leitura. Ótimo. Mas, durante a videoaula, é o que o Silvio falou. Atitude não é atitude, não seremos estudantes passivos. Seremos estudantes ativos. Durante a videoaula, obviamente que você vai estar fazendo as suas anotações. O professor falou, isso aqui é importante. Tá, o conceito de ato administrativo. Ele falou, você anota o conceito que ele deu de ato administrativo. Certo? Vai fazendo suas anotações. Quando você partir para a leitura, antes da leitura, você dá uma lida nas anotações para poder o assunto, só mesmo seu cérebro, trabalhar um pouco e relembrar um pouco do que foi trabalhado na aula. Porque às vezes você vai assistir a videoaula hoje e vai ler daqui a 2 dias, ou 3 dias, a depender de como você tenha programado. Mas, durante a leitura, você tem que fazer o seu resumo. Você tem que ir fazendo o seu resumo. Ah, Luiz, mas eu vou gastar muito tempo, eu tenho pouco tempo. Mas você vai gastar tempo no início, mas no final lá da preparação, quando estiver próximo à prova, vai facilitar muito sua vida. Porque lembre lá do quarto tópico, que é a manutenção do conhecimento. E você tem que manter esse conhecimento, e não dá para você ficar lendo um livro de 1000 páginas toda vez. Certo? Então, você tem que fazer o seu resumo. Você não precisa construir o seu resumo completo na primeira vez que você lê o livro. Assistiu a videoaula, fez as suas anotações, leu o livro, está fazendo o seu resumo. Você não precisa fazer um resumo completo, porque você ainda está na fase você está saindo da fase do primeiro contato com a fase de aprendizado. Então talvez você nem saiba, ou não perceba as coisas importantes ainda. Mas você já começa a fazer o seu resumo. Beleza. Assistiu a videoaula, leu seu material em teoria, fez seu resumo, você faz exercício de fixação. Para quê? Para você começar a perceber como as bancas examinadoras cobram as matérias. Não precisa, esses exercícios de fixação, não precisa você pegar, não precisa nem ser da ESAF. Você pode pegar uma banca mais fácil. Pega o Carlos Chagas, que em regra tem questões um pouco mais fáceis que a ESAF. Não estou dizendo que a Carlos Chagas é fácil, não, pelo amor de Deus. Mas comparado com a ESAF, a ESAF é uma prova exige mais do estudante. Então, você pode fazer essa fixação, que é só para fixar ali o assunto rapidinho. Certo? Então, as matérias de direito, a sugestão é essa. Assistiu a videoaula, leu o livro, ou leu o PDF, fez o resumo, exercício de fixação. Beleza, mas quando é que eu vou fazer revisão, Luiz? Eu vou estudar a matéria toda e depois fazer revisão? Aí vai depender do tempo que você tem para estudar. Certo? Eu pesquisei um pouco, pesquiso sobre isso e muita gente fala muita coisa sobre esses critérios de revisão, que você tem que revisar logo no outro dia, meia hora no outro dia, depois de 7 dias, depois de 15 dias. Mas eu acho o seguinte, pela quantidade de assuntos, se você começar a estudar, a revisar meia hora todo dia, vai chegar uma hora que você não vai ter como controlar isso mais. Porque depois de 7 dias você vai ter que fazer outra revisão de um assunto, mas tem um assunto da semana toda e tem um do dia anterior, e depois de 15 dias, aí do de 15 dias vai bater com um de 7, que você quer dizer, talvez para administrar isso se torne um pouco difícil, certo? Qual é a minha sugestão? Minha sugestão da revisão é que você faça a revisão. Se você tiver tempo, ótimo, você pode estabelecer, a cada 3 assuntos por matéria eu vou fazer revisão. Ou a cada 5 videoaulas eu vou fazer revisão. Você faz um corte, estabelece, a cada 5 aulas eu vou fazer revisão. A cada 3 assuntos estudados eu vou fazer revisão. Então você estabelece um corte por assunto, não por tempo. Certo? Ótimo. Esse a respeito das matérias de direito.
certo? Avançando, as matérias de exatas. As matérias de exatas. Raciocínio lógico, a parte de exatas, que é raciocínio lógico, tem matemática financeira, estatística, matemática básica e lógica, certo? Essas matérias, somente um material escrito, talvez lhe cause também dificuldade no aprendizado. Minha sugestão é que você comece, e você pode fazer o curso todo, não precisa ser simultâneo, como nas matérias de direito, você faz um curso todo de videoaula, anotando o que o professor fala, certo? Fazendo suas observações e depois parte para exercício, porque essas matérias são muito demandadas, você vai aprender muito mais fazendo exercícios do que com a teoria. Por que fazendo exercícios? Não estou querendo entrar na seara dos professores de raciocínio lógico. Eu já dei aula de banca quando eu era mais novo, quando eu era universitário, eu dei aula de banca de matemática. Eu sou formado em engenharia civil, minha primeira formação, estou formando em direito agora, então eu falo com um pouquinho de propriedade. Não sou professor de raciocínio lógico, estou longe disso. Mas eu falo com um pouquinho de propriedade. Se você pegar as questões de matemática financeira, matemática básica, de lógica, as questões têm um procedimento, cada questão tem um procedimentozinho para fazer, como é de contabilidade. As questões têm um procedimento. Matemática financeira, você vai aplicar uma fórmula, aí o resultado dessa fórmula você aplica a segunda fórmula. Isso é no assunto de juros compostos tem esse tipo de questão. Beleza. Mas tem outro tipo também, que primeiro você aplica a fórmula 2, com o resultado você aplica a fórmula 1. Então, quando você estiver fazendo as questões, tente perceber esse procedimento para fazer cada questão. Lógico que para perceber esse procedimento, você vai ter que dominar o conteúdo, lógico, e praticar bastante para você conseguir perceber cada forma que a banca cobra. Contabilidade, eu não vou me ousar a falar como estudar contabilidade, tendo o mestre aqui. Não, eu não falo nem só, Luiz, em relação à contabilidade, né? Como você falou aí. Eu acho que essas três matérias, elas carecem, assim, de um estudo ou presencial ou através de videoaulas. Eu acho a disciplina de português, de exatas e de contabilidade. Até falaria o seguinte, qual a vantagem, por exemplo, de contabilidade com a videoaula e o que eu tenho visto, de pessoas aí terem sido aprovadas só com esses dois cursos, o curso anterior de 100 horas e com esse curso sub-zero. Por quê? Olha só, quando você vai para um curso presencial, muitas vezes você tem um dia que você não está bem, um dia por questão de transporte você perde uma aula e pode perder 2 aulas seguidas. E contabilidade tem toda uma sequência. Tem toda uma sequência. Se você perdeu ali uma escadinha daquela, você perdeu 2 seguidas, dificilmente você vai conseguir acompanhar a matéria, Luiz. Porque contabilidade, por exemplo, tem a parte de contas, que eu diria que é a coisa mais essencial na contabilidade. Contas e lançamento. Então, se você perdeu essas 2 aulas de um curso presencial, você não vai fluir mais na matéria. E a coisa, por isso que eu acho que nesse aspecto, contabilidade vale muito a pena a videoaula, porque se você não assistir, você assiste depois, se não entendeu, você assiste de novo. Então eu acho que... Mas aí na terceira vez pode apaixonar pelo professor. Aí pode apaixonar pelo professor. Então eu acho que essas 3 matérias valem a pena, e é o que eu vejo. Essas 3 disciplinas têm uma procura muito grande no site. A parte de exatas, a parte de português e a parte de contabilidade. Pessoal, só uma coisa, para falar aqui para vocês. A transmissão aí, com certeza, o vídeo está bem melhor do que da última vez, essa transmissão aí ao vivo, Agora, eu sei que vocês vão ter perguntas aí para fazer, eu ia pedir o seguinte, como não disponibilizar o link aqui das perguntas, que vocês podem mandar ou para o meu Facebook pessoal, que a gente está aqui com ele aberto, ou então para postar aí na fanpage aí do Silvio Sandi, que a gente visualiza aqui e a gente responde. Certo? A gente vai continuar falando aqui e no final a gente tira todas as dúvidas, fala de concurso e tem uma surpresa boa aí no final, Quem tiver aí ao vivo aí no final, tem surpresa boa aí. Então vamos lá, Luiz, continua aí. Certo, então voltando então à metodologia, a gente trabalhou um pouco as matérias lá de Direito, Comércio Nacional, Administração Pública e Administração Geral, trabalhamos um pouco as matérias de exatas, Raciocínio Lógico, o Silvio falou sobre contabilidade, e tem 2 matérias que ficaram faltando, português e
língua estrangeira, né? Inglês ou espanhol. Português eu recomendo, como o Silvio falou aqui, curso presencial, para poder você pegar todo o macete, a professora vai lhe dar todos os macetes ali da banca, direcionado para a ESAF, porque a ESAF tem uma forma... Presencial ou videoaula com a Adriana Figueiredo aí, que é show de bola, né? Fazer a propaganda aí de Adriana. Que a professora vai lhe dar os macetes todos ali da ESAF, e depois você faz suas anotações. Você pode ter um material de apoio português para você fazer consultas rápidas, certo? Porque às vezes você tem uma dúvida, pronomes oblíquos, aí para você achar, às vezes para você achar a videoaula sobre um assunto específico e na parte que você teve dúvida, às vezes você perde um pouco de tempo, não consegue ou não tem mais acesso à videoaula. Aqui não tem esse problema, mas vou pôr outra videoaula em outro local que você tenha adquirido, não consegue acessar mais, tal. Então é bom você ter um material de apoio para você fazer consultas rápidas para tirar suas dúvidas e partir para fazer questões e provas da ESAF. Também sem querer entrar na seara do professor de português. Mas as provas da ESAF de português são provas que se repetem bastante a forma de cobrança, certo? As formas de cobrança se repetem bastante. Então, você praticando, fazendo muitas provas, você vai saber as questões que eles cobram, que sempre cobram, que são os assuntos, e a forma que eles cobram, a forma que a ESAF cobra. É uma matéria densa, uma prova densa, mas é uma matéria, eu considero português, e falo isso para meus alunos, que eu considero português uma matéria para pontuar. Você vai se desgastar, vai cansar na prova, vai ter que saber como fazer a prova, mas é uma matéria para pontuar, certo? Agora, para finalizar essa parte que a gente está trabalhando em cada matéria, língua estrangeira, que é uma matéria que não tem a quantidade de pontos é pequena, são 10 questões com peso 1, mas que pode te eliminar. Você tem que fazer no mínimo uns 4 pontos lá. E eu falo também com propriedade, porque eu era péssimo em inglês, certo? E me preparei. Hoje em dia não. Hoje em dia eu já estou melhorzinho no inglês, mas foi depois de que eu passei no concurso. Mas eu era muito fraco em inglês e eu me preparei para a prova de inglês da ESAF. Como eu me preparei para a prova de inglês da ESAF? Lendo, primeiro, fazendo, eu tinha um nívelzinho de inglês básico, que eu tinha feito inglês quando era criança, e inglês de filme, de música e tal. Mas não é inglês de turismo, mas não é esse inglês que a ESAF vai lhe cobrar. Não é esse, às vezes você tem... Tudo bem, quem fala inglês fluente vai fazer a prova da ESAF e vai fazer bem. Mas se você é mais ou menos em inglês, você tem que se preparar para a prova de que forma? O que a ESAF vai lhe cobrar? A ESAF vai lhe cobrar um vocabulário técnico de inglês. Ligado a quê? Ligado à economia, ligado à tributação, ligado a finanças públicas, a direito tributário, a comércio internacional. Então você tem que conhecer esse vocabulário. Como é que você vai conhecer esse vocabulário? Primeiro, fazendo as provas da ESAF para ver o que já caiu, que pode aparecer repetido. E você vai lá na prova da ESAF e observe de onde ela tira os textos. Os textos de inglês, muitos textos, não estou dizendo que 100%, mas muitos textos de inglês são tirados lá do The Economist, um site, um jornal britânico. Depois que você fizer uma quantidade significativa de provas da ESAF, você pode ir lá ao site, beber diretamente na fonte. Vai lá no site, no The Economist, e pega um texto de economia para ler. Ou no de espanhol ele tira muito daquele Le Monde. Vai lá no Le Monde, no site do Le Monde, e tira um texto para ler. Quem sabe você não dá sorte. Tudo bem que é muita sorte, mas cai um texto que você leu. Se você está lendo lá, você está bebendo você está bebendo na fonte. Você está indo lá onde ele tira a informação. Pode ser que caia um texto que você leu. Ótimo, melhor dos mundos, né? Seria ótimo. Certo? Então, a dica de inglês é essa. E faça o seu vocabuláriozinho técnico. Só rapidinho, Luiz. Eu coloquei aqui, né, porque as pessoas às vezes querem alguma coisa aí, perguntar alguma coisa. A gente está fazendo a transmissão ao vivo, né, do evento aí da tríade da aprovação. E aí eu abri aqui o Periscope, né? O Periscope, que as pessoas que tiverem também querendo fazer alguma pergunta, que estejam vendo o evento aí ao vivo, pode fazer aqui pelo Periscope que a gente responde aí o mais rápido possível. Mas pode continuar, Luiz, aí. Bom, pessoal, o pessoal do Periscope aí, boa noite. Eu sou o Luiz Santiago, estou aqui com o Silvio Sani. A gente está trabalhando um pouco
sobre planejamento de estudo, sobre metodologia de aprendizado, sobre a questão emocional. A gente já está falando aqui há mais ou menos 1h10. Então a gente já trabalhou a parte bastante significativa aí sobre planejamento de estudo, detalhamos o que é importante no edital da Receita, algumas matérias que são mais difíceis, umas matérias que são importantes por causa da pontuação. Trabalhamos um pouco da metodologia de como aprender algumas matérias, certo? E a gente está agora chegando na parte, finalizando a tríade, né, da aprovação, que é planejamento, metodologia e a questão emocional. A gente está chegando na parte exatamente emocional, que é um fator muito importante para quem está estudando para concurso, porque tem muita coisa em jogo, muita coisa importante em jogo. Como eu falei, é um projeto de vida que você começou, que você não vai se limitar a estudar 3 anos, você vai trabalhar pelo resto da sua vida como servidor público na Receita Federal ou no órgão que você escolher para trabalhar. Então é um projeto de longo prazo que vai mudar na sua vida e é natural que você esteja preocupado, que você fique ansioso, certo? Que, como é um projeto de longo prazo, é natural que você, porventura, em alguns momentos, esteja desestimulado, cansado. Mas eu quero que você... Uma coisa fundamental. Primeiro, você tem que acreditar. Sempre você tem que acreditar que você vai ser aprovado, que seu concurso vai sair. Que sair vai, isso é fato. Não precisa nem pensar sobre isso. Vai sair o concurso, algum dia vai sair. Mas você tem que acreditar no seu sucesso. Você tem que sempre acordar e sempre dormir pensando, eu vou passar no concurso, eu acredito nisso, eu vou passar no concurso, eu vou fazer o que é necessário para passar no concurso. Poxa, tá difícil, minha rotina tá dura, tô dormindo pouco, o dinheiro está contado, mas é temporário, porque o meu projeto é um projeto de longo prazo, é um projeto de vida. O estudo é só um período curto. Depois que eu passar, eu tenho 30 anos de tranquilidade, com salário legal, com estabilidade, podendo programar férias, podendo pagar a escola do seu filho com tranquilidade, podendo ter um carro legal. Então, quando você estiver desmotivado, e faça isso hoje, pense no que você está vivendo agora, na dificuldade que você está vivendo, certo? O que lhe motivou a começar a estudar para concurso. Pense na profissão que você tem hoje, o trabalho que você está desenvolvendo, se você está satisfeito com isso, certo? Pense na sua condição financeira agora, como é que você está, se você está realizado como pessoa hoje, se você conseguiu conquistar coisas significativas, coisas reais, que realmente tenham valor na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Pense nisso tudo e depois pense como vai ser, como será a sua vida depois que você passar no concurso. Pense na tranquilidade que você vai ter, de ter um trabalho tranquilo, com estabilidade. Não estou dizendo trabalho tranquilo que você não vai trabalhar, não. Você vai trabalhar. Esse papo furado de que vai passar no concurso, vai ter tranquilidade, não vai mais trabalhar, é papo furado, você vai trabalhar. Ainda mais se for na Receita. Na Receita você vai trabalhar. Mas você vai trabalhar com tranquilidade, com estabilidade. Então pense nisso, pense no salário legal que tem o cargo de auditor da Receita e de analista tributário também, que dá para você viver com tranquilidade. Pense em alguma coisa que você quer muito, uma viagem que você quer fazer, um carro que você queira ter. Tem que pensar num carro, mas poxa, tem gente que o sonho é ter um carro. Pense no carro que você quer ter, na viagem que você quer fazer, no presente que você quer dar para sua esposa, ou para sua filha, ou para seu marido. Então, se toda vez que você estiver desmotivado, no apartamento que você quer comprar, que você quer morar num lugar legal, então toda vez que você estiver desmotivado, lembre disso, pense em como você estava e aonde você vai chegar. Porque você vai chegar. Só depende de você acreditar, se manter estudando, que vai chegar. Eu passei, Silvio passou, um mundo de gente passou, por que você não vai passar? O que eu tenho de melhor do que você? Não tenho nada. Eu só me programei, me dediquei e passei. Como inúmeras pessoas passaram. Então, sempre que você se sentir, porventura se sentir desmotivado, faça essa reflexão.
que você, com certeza, no outro dia você vai acordar motivado. Uma coisa que é importante também é não deixe fatores externos lhe influenciarem. Você já tem preocupação demais com o seu estudo. Eu canso de receber e-mail de aluno questionando, Luiz, vai mudar a banca. A banca eu até dou risada, não tem como mudar. Você já falou que não tem possível mudar a banca. Não vai deixar de ser ESAF. O ESAF é a Escola de Administração Fazendária. Só está ali para isso. Só está ali para isso. Não, mas dá curso interno também. A gente toma curso. Vocês vão, depois que vocês passarem, curso de formação pode ser lá na ESAF. O curso de formação é na ESAF. Então, não tem como mudar a ESAF. Luiz, vai entrar matéria nova. Fulano de tal diz que vai entrar direito civil, vai entrar direito penal. Você tem como saber? Não tem. Então, por que você está gastando energia com isso? Quando é que vai ser a prova? Quando é que vai sair? Movimentou o processo de pedido de autorização, movimentou para tal órgão, que você não sabe nem que órgão foi esse, tem tanto órgão dentro lá do Ministério, você nem sabe que órgão foi esse que movimentou. Será que vai sair o concurso? Não se prenda, não gaste energia com fatores externos. Você já tem assunto demais para estudar, disciplina demais para aprender, para você estar se prendendo a fatores externos que você não tem como influenciar. Você tem como influenciar, você ficar preocupado se vai entrar uma matéria nova ou não. Você tem como influenciar na entrada, na decisão de entrar uma matéria nova ou não? Você tem como influenciar na data do seu concurso? Não tem. Você não tem o que fazer em relação a isso. O que você tem a fazer em relação a isso, sabe o que é? Estudar. Agora, se você... Porque geralmente essa preocupação é assim, poxa, eu não estou me dedicando o suficiente, eu não estou dando o melhor de mim, então, poxa, será que vai sair o concurso agora? Entendeu? Tem que sair agora para poder me dedicar a estudar mais. Não, você tem que dar o seu melhor do início ao fim. E se você está dando o melhor do início ao fim, você vai se dar bem. Pode ser que você não passe no primeiro concurso ou no próximo concurso, mas você vai passar em um concurso. Certo? Então, a questão emocional, tenha autocontrole. O que é que facilita seu autocontrole? Essa questão de você estar todo programado. Faça a sua programação de estudo. Você sabe quando você vai começar uma matéria, você sabe quando você vai estudar. Mas eu estou com medo de na véspera eu esquecer a matéria. Você não vai esquecer porque você vai ter programação de revisão. Eu estou com medo das pegadinhas da ESAF. Você está fazendo questão da ESAF, como é que você vai ter medo de pegadinha? Então, quando você está planejado, sua confiança, seu autocontrole vai lá para cima. E, lógico, sempre acreditando. Então, eu encerro aqui essa parte da tríade com essa mensagem. Acreditem, se mantenham motivados e o sucesso virá com certeza. Eu queria fazer uma colocação em relação a essa parte, né, do emocional. Né? A gente tem muito controle lá no planejamento do método de estudo e isso, às vezes, né, você tem muitas coisas, às vezes não depende só de você. Né? E eu vejo, por exemplo, que é muito importante esse controle emocional em alguns momentos, né, na preparação, mas principalmente quando sai o edital. Né? Ali muita gente, pessoal, perde ou passa no concurso no momento que sai o edital. Né? Porque tem muita gente que fica desesperado, né? Desesperado. E tem aquelas pessoas que são profissionais em concurso. Ou seja, eles vão estudando, não são lá muito inteligentes, mas são dedicados. Aí, se o edital não muda, ele se profissionalizou naquilo, vai e acaba passando. Mas se botou aí, você está estudando para Receita e vem lá, Luiz, já é economia e outra matéria. Aí desestabiliza tudo, né? Então, eu acho que é muito importante essa coisa, né, da inteligência emocional, porque o planejamento é sempre mutável, ele tem que estar sempre você ajustando ele. Então, se tiveram matérias novas, sim, a gente tem que estar já esperando que isso pode acontecer. Como é que a gente vai dar esse tratamento aí, né? Então, pessoal, deixa eu só... Né? Então, é muito importante, tanto nesse momento que sai o edital, né, que tem um desespero muito grande, e outro momento importante é no dia da prova. Né? Você tem que estar bem no dia da prova, porque concurso tem uma galera muito grande ali que está no mesmo nível. E um vai passar e o outro não vai passar, às vezes é por causa de uma questão. Né? Imagine quantas pessoas deixam de passar um concurso público por causa de uma questão, e até que ele sabia, mas ele estava emocionalmente abatido naquele dia.
Né? Então, quando você vê ali, imagine, olha só, na linha de corte, 228 pontos passou. Com 227 fica um montão. Com 226 fica um montão. Né? Um montão mesmo. Quer dizer, pode ser uma questão de peso 2 ou uma questão de peso 1. E além disso aí, pessoal, muitas pessoas podem ter feito 250 pontos e terem sido eliminados por causa de uma questão. Então essa diferença faz muita diferença. E às vezes você estava muito melhor que o outro e emocionalmente você foi prejudicado e você abandona todo um projeto. Né? Fica tão chateado, né, que abandona um projeto. Vou contar um caso para vocês, tem 5 minutos aí, não tem, Luiz? Rapaz, a gente tinha um colega, né, só você vendo, Roberval Guedes, auditor fiscal lá em Ilhéus. Né? E esse Roberval, pessoal, teve um concurso em 1998 que ele estava altamente preparado. Eu falaria para você que ele deveria ser uma das 20 pessoas que estavam mais bem preparadas naquele concurso 98. Aí veio o concurso 98, ele fez quase 90% da prova, né, e foi eliminado em raciocínio lógico. Olha que negócio, né? E foi eliminado por uma questão de raciocínio lógico. Teria feito ponto para passar em qualquer lugar do Brasil, que naquela época era separado, né? Passava em qualquer lugar do Brasil. Aí Roberval ficou tão chateado que ele chegou e pediu uma licença sem vencimento para estudar raciocínio lógico. Ele era analista da Receita. Ele deu tanto azar, Roberval era azarado, né? Que ele deu tanto azar que quando ele pediu a licença sem vencimento, 3 meses depois saiu uma licença incentivada, que dava não sei quanto salário para a pessoa ficar de licença. Ele já tinha pego, né, a licença. Aí começou a estudar raciocínio lógico, tomou tanto gosto por raciocínio lógico que resolveu fazer uma faculdade de matemática. Né, de tanto que ele se apaixonou por raciocínio lógico. Aí estudou. Aí veio no concurso de 2000, veio afiado, virado na zorra. Aí o edital não vem matemática. Não vem raciocínio lógico. Imagine, né? Que coisa, né? Aí você acha até que você é azarado, né? Em determinados momentos da vida. E tem que lembrar de Roberval, porque Roberval foram vários casos seguidos, né? E ele emocionalmente, ele aceitava tudo numa boa e passou, né? No próximo concurso. Hoje está aí como fiscal, tá, né? Ilhéus ainda, tá em Ilhéus, vivendo bem lá e tudo, mas a gente tem que ter essa coisa, né, para estar se reinventando, para estar se ajustando aí. Aí, ó, o pessoal está dizendo aí, eu teria desistido, né? Pois é, mas... Ele errou e fez muito ponto. Ó. No concurso 98, a história de Roberval é conhecidíssima. Mas veja bem, isso aí eu quero pegar esse ponto aí. Veja bem, você foi para uma prova, e foi o concurseiro que fez mais pontos, você passaria em primeiro. E foi eliminado em uma matéria. Você está pronto para o concurso. Você está pronto para ser aprovado. Se saísse um concurso 2 ou 3 meses de um físico estadual, você tinha grande chance de passar também. Você estudar lá a matéria de legislação específica, e tinha grande chance de passar. Porque você chegou naquele patamar ali. O difícil é chegar nesse patamar e quando chegar, manter esse patamar. Lógico, poxa, o concurso vai aí, outro concurso da Receita 2 anos depois, mas isso ele tinha que manter muito mais fácil. Você já está preparado. Essa hora é que não pode desistir mesmo. Não existe essa palavra, primeiro, risca essa palavra do seu vocabulário, desistir. Só se aparecer em sua prova, você vai lá e marca a certa conjugação do verbo desistir. Na prova você tem que saber. Mas risca do seu vocabulário desistir. Não existe desistir. Certo? Ainda mais se você já está pronto para passar. Roberval não passou nesse concurso por uma fatalidade. Uma fatalidade. Acontece, é chato, desestimula, mas a vida está aí cheia de fatalidades e a gente está aí para enfrentar os problemas. Se você está preparado para passar e deixar de estudar, desistir, não existe. Não existe. E outra coisa, uma coisa importante, você falou sobre prova. Se você está preparado para o concurso, às vezes o aluno chega na prova, às vezes pega, e a ESAF gosta de fazer isso. No meu concurso ela fez isso, de 2009. A segunda prova, de domingo de manhã, era constitucional, administrativo, comércio internacional, não lembro outra matéria, mas começava por constitucional. A prova de constitucional veio rasgando, mas difícil. Aí eu fiz, poxa, constitucional tá... E olha que eu era bom em constitucional. O constitucional tá difícil, eu vou lá pro final. Vou para comércio internacional. Comércio internacional rasgando também. Eu falei, pô, e agora? O que é que eu faço? Mas aí isso aí desestabiliza o concurseiro. O cara, poxa, a prova tá difícil, eu não estou sabendo constitucional, não estou sabendo comércio internacional. Resultado, só para dizer, eu fechei a prova de constitucional, comércio internacional não lembro, mas constitucional eu fechei a prova. Mas o que eu pensei na hora? Eu falei, peraí, pô, ó, eu estudei constitucional pra caramba, estudei comércio internacional pra caramba também. Se tá difícil pra mim,
Imagina para os outros. Mas tá difícil para todo mundo. Tá todo mundo, eu tô com pena desses caras que estão do meu lado aqui, que não estudaram o que eu estudei. Se você estiver preparado, se você levou a sério sua preparação. Agora, se você é um aventureiro e chegou lá sem estudar nada, aí você vai achar até fácil a prova. Né? Que a pior coisa é o cara dizer, tava fácil, mas eu não estudei. Né? Que a pior frase que você pode ouvir, tava fácil, mas eu não estudei. Né? Então, sobre a prova, eu queria fazer essa observação. Você quer... Não, vou comentar, né, da coisa, a gente tem uma coisa, e hoje está comum muito isso, a coisa da assessoria, né, assessoria aí de acompanhamento aí de estudo, e eu queria contar mais um caso, né, dessa coisa de acompanhamento. Eu, né, via um tempo, assim, comecei a correr, né, vou contar a história agora da corrida, né. Maratonista. E o pessoal, agora. Não, mas olha que coisa engraçada, como é a coisa de você estar bem assessorado, né? Não falo da gente não, que eu confio muito em Luiz nessa parte aí, foi tanto que eu convidei ele para fazer, e eu estou vendo aí muitos alunos aí, tudo elogiando essa coisa do Luiz aí como acompanhamento, né? Mas o que eu achei engraçado é o seguinte, eu comecei a correr, pessoal, ano passado, e só vendo, rapaz, eu corria e ficava todo entrevado, né? Aí tinha canelite, tinha não sei o quê, rapaz, todo detonado, né? Aí sofria. Aí eu resolvi, eu disse, rapaz, deixa eu procurar uma assessoria. Não aguentava correr nada, ficava detonado. Aí procurei um clube de corrida, um acompanhamento. Aí o que foi que o pessoal fez? Filmou eu correndo ali, eu nem estava vendo. Aí eles filmaram eu correndo. Aí depois foram fazer uma análise, rapaz, você está fazendo um monte de coisa errada, né? Um monte de coisa errada, tá pisando errado, tá fazendo não sei o que errado. Ou seja, eu estava fazendo tudo, estava me metralhando, perdendo forças, né? Porque quando você faz a coisa errada, você dissipa forças. Sim. Uma força que era para você focar de um jeito, você está perdendo, né? E tudo. Aí, a partir do momento que me deu um direcionamento, né? Mas aí comecei a correr, não comecei a sentir mais nada, tinha canelite, tinha não sei, era tanta ite que eu tinha, aí parei de sentir tudo, né? Aí fiz prova de 21 quilômetros, terminei bem, sem sentir nada. Aí eu falei, porra, a importância, eu podia ter entrado num negócio desse antes, né? Porque você tem muitas coisas que você demora para descobrir, principalmente né, em qualquer atividade, né? Então, Luiz, o que eu achei assim, e sempre eu fui muito de criticar assim essa coisa, pessoal, porque eu acho que não tem fórmula pronta, né? Cada um tem um limite seu, tem umas coisas, mas o que eu vejo hoje não, é que você perde muito tempo, às vezes com material, com isso e com aquilo, e já pegando alguma pessoa experiente para te dar o caminho das pedras ali, isso facilita demais. Eu vou fazer uma observação, Silvio, em cima da fazer uma analogia aí da corrida, porque eu sou corredor, e eu não corro há pouco tempo mais que Silvio, não. Eu corro há muito tempo, eu corro desde 2006. Então eu tenho hoje, em 2014, tenho 8 anos que eu corro com frequência, 3, 4 vezes por semana. Mas eu nunca quis saber de grupo de corrida, eu nunca procurei um técnico, um coach, para me orientar em nada. E ano passado, eu fiz a minha maratona aqui da Bahia, e fiz em 2 horas e 20 minutos, quase não chego, quase não aguento chegar. Silvio está treinando há quanto tempo? 3 meses, depois do carnaval. 3 meses. Fez a maratona mais rápido que a minha maratona em 2 horas e 2 minutos. Foi que 2 minutos. Eu fiz em 2 horas e 20. Tudo bem. Que a gente vai testar em outubro, vai ter de Salvador. Que a gente vai testar ali os 2 tete a tete para ver como é que vai. Agora, mas conseguiu um desempenho ou conseguiu se igualar a um corredor de 5, 10 anos. Entendeu? Então é essa questão do quê? Da preparação, do planejamento, de ter alguém que conhece daquele assunto para lhe orientar, certo? Exatamente, é muito importante isso aí, eu já critiquei muito, que eu achava, né, essa coisa, muita frescura, eu achava, pô, como é que eu vou contratar alguém para me dizer o que é que eu vou estudar, para me dizer o que é que eu vou fazer, eu não preciso nada disso não, né, nordestino bravo e tudo, mas hoje eu vejo essa necessidade, né, de você evoluir com mais rapidez nas coisas, essa coisa especializada aí, né, mas... Pessoal, a gente terminou aí os tópicos que a gente ia falar. Agora a gente vai abrir aí para perguntas. Pode fazer perguntas aí pelo Periscope, né? Pode conversar aí, né, com o Luiz aí, pessoal. Pode mandar coraçãozinho aí. Eu sei que eu sou muito mais bonito do que Luiz, mas... né, mas a simpatia compensa. A simpatia... e deixa eu falar outra coisa para vocês, né? Vamos lá aqui, eu acho que tenho que suspender aqui, talvez seja melhor. E a surpresa? A surpresa é no final, né? Surpresa é no final, surpresa daqui a pouco mais, né?
Surpresa. É que eu não estou vendo as perguntas. Eu acho que eu vou tirar aqui, talvez fique mais fácil, né? Para ver as Pessoal do perguntas. Vamos lá, ICMS São Paulo, ICMS São Paulo, ICMS São Paulo, galera, vai ter novidade, mas essa não é novidade de hoje não, né? Novidade aí, curso completo com os melhores professores aí para ICMS São Paulo. Consultoria de TCM, consultoria de TCM a gente ainda vai fazer aí, mas demora aí mais talvez um mês. Mas manda mensagem aí nesse e-mail que apareceu aí na tela de transmissão. Pessoal, estou recebendo algumas mensagens aqui perguntando o seguinte: vai ficar disponível? Vai. Esse vídeo aí que nós gravamos vai estar disponível na nossa lá do YouTube. Vai ter receita de melancia com manteiga lá, ó. Quantas horas por dia para dizer que está no páreo a partir de hoje? Rapaz, cada um tem seu limite. Eu acho que você estudando, conseguindo estudar 6 horas por dia, você vai chegar voando baixo aí no concurso da Receita. Ah, começar a preparar agora tem chance? Tem, a gente já comentou isso. Tem muita chance, com certeza, né? O que consultoria o que você recomenda? Consultoria Receita Federal do Brasil? Recomendo Luiz, é o cara aí. É só perguntar quem está fazendo, né? Vai ser colocado o vídeo no YouTube. A gente tem um canal do YouTube lá, é só botar lá Silvio Sandi, né, e seguir lá a gente. O projeto de consultoria no site. No site. Entra lá no site, tem lá consultoria. Tem lá a consultoria individual e tem o projeto de consultoria com videoaula. Com videoaula, consultoria, somente consultoria com Luiz, ou então fornecendo todas as videoaulas né, teóricas de exercício e mais simulados e tudo mais. Contabilidade para AFT, né? Contabilidade para AFT, eu estou vendo, né? Grande Luiz, recomendo demais aí, ó. Renata, grande Renata, um beijo, Renata, minha aluna aí. Renata aí. Futura auditora, no próximo concurso pode procurar o nome lá, Renata Damaso. Sobre o local de estudo, como deve ser. Pessoal, o local de estudo é que você fique mais à vontade, né? Que tenha tranquilidade. Eu, por exemplo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu estudava, esse negócio de barulho não me incomodava, não. Eu podia estar fazendo barulho que fosse, eu conseguia ali me concentrar. Mas tem gente que não, que até, né, uma coisinha. Então você tem que procurar onde você tem um rendimento maior. Isso é fato, né? Eu tenho dificuldade de me concentrar com barulho. Eu acho que você tem que procurar um lugar que pelo menos você sente e tenha vontade de ficar. Porque você vai estudar num lugar que você sente e quer ir embora, o estudo já é uma atividade penosa ali, desgastante. Se você estiver num local que você não calorento, escuro, que você não quer ficar, você precisa ter iluminação, por quê? Para você forçar menos seus olhos e aguentar estudar por mais tempo, certo? Você tem que estar num ambiente que não esteja muito quente para você não cansar com o cansaço, não cansar com o calor. Tem que ter uma cadeira agradável para poder não forçar a coluna. Agora, isso é o ideal. Às vezes você não tem condição de comprar uma cadeira, nem estar no ambiente com ar-condicionado, nem tão perfeitamente iluminado. Mas você tem que ter um lugar. Não tem um lugarzinho seu ali para estudo, se você conseguir. Tem biblioteca, tem cursos que disponibilizam, você pode ser em sua própria casa. Aí cada um busca o seu lugar. Mas eu acho que tem que ter um lugarzinho seu ali para estudar. Pessoal, para quem está começando, ou mesmo com bagagem, quantas matérias por dia, né? Pessoal, eu acho que tem que estudar 2 matérias por dia, uma só fica muito maçante, e tentar talvez, em determinados momentos, alternar, estudar 2 matérias de teoria, resolver exercício em uma, intercalar, entendeu? E aí essa questão, vira para cá um pouquinho para eles me verem, essa questão de quantas matérias por dia, isso vai muito de cada um. Pô, se você estuda 2 horas por dia, você só tem 2 horas por dia para estudar, não tem como você estudar 2 matérias. Você vai estudar meia hora, ou 3 matérias, vai estudar meia hora, 45 minutos cada matéria, fica muito pouco. Isso vai muito de cada aluno tem o seu. Agora, o ideal, se você estudou 8 horas por dia, 2 matérias são pouco. Dá para você estudar 3, 4, 2 horas cada uma, 2 horas e meia, uma estuda 3 horas e as outras 2. Dá para você mesclar. Isso vai muito do caso pessoal, certo? Agora, o que é que você tem que buscar? O que é que você tem que buscar? Se você já está no nível avançado, você tem que buscar organizado durante a semana lá, para você conseguir ver um pouco de cada matéria num período de tempo, ou de 10, ou uma semana, ou 10 dias, ou 15 dias, você está conseguindo ver todas as matérias. Isso é importante, porque você não pode perder o contato com as matérias. Ok? Aconselho o coach do portal Silvio Sandi. Tem evoluído muito com o acompanhamento do Luiz. Quem Valeu, Aécio. Aécio, grande figura aí. Posso entrar em contato com o Luiz ou tenho que entrar no site do Silvio Sandi? Não, você entra lá no site do Silvio Sandi, tem as 2 coisas. Tem com o Luiz, está tudo explicado, ou com todas as disciplinas. No site do Silvio lá, você vai entrar em consultoria.
consultoria, aí vai ter a opção da consultoria individual, pelo site comigo, e tem a opção da consultoria também comigo, só que com as videoaulas. Você tem acesso a todas as videoaulas, o curso completo para o auditor da Receita, de teoria e de exercícios, o curso que já está gravado, e vai ser gravado um novo curso também de teoria e exercícios, agora em 2000, esse ano ainda, né, Silvio? Esse ano. Começa a gravar esse ano. E vai estar, agora é um projeto, tem os detalhes lá, entra em consultoria e vai ter lá, consultoria individual e consultoria com videoaula. As duas são comigo. O que muda de uma consultoria para outra é que uma é com videoaula, a outra é sem, mas é igual. O tratamento que que meus alunos têm, os alunos de videoaula e os alunos que são só o coaching, é o mesmo tratamento, não muda nada. Estou vendo aqui algumas perguntas contábeis. Tem uma que falou que, né, pode indicar na matéria. Quantas horas no mínimo por semana vocês acham interessante para estar bem preparado para a receita, né? Pessoal, isso é muito relativo, né? A gente comentou isso aqui no início, é só você assistir aí a coisa. Você tem que ver quantas horas você tem disponível e focar a sua distribuição de estudos em cima daquilo ali. Né? A gente comentou isso aí, possivelmente você não deve ter visto aí a parte inicial. O vídeo estará disponível aí no YouTube. Beleza? E aí, pessoal, alguma pergunta mais aí? O pessoal tem falado, né? O pessoal tem perguntado muito, Silvio, você acredita que terá concurso esse? Silvio Santos é demais, obrigada, valeu, Joyce. Luiz, resolve isso, resolve, né? Resolve tudo. Receita só em 2017. Pessoal, eu acredito que o concurso ainda vai ser autorizado esse ano e provas em 2017 mesmo. Agora, se você deixar para estudar em 2017, você está fadado a virar estatística, né? Só passar lá do número, vai virar exemplo. Aí, ó, aprovado aí, Silvio, fiz o curso completo aí de 2013. Professor, sabe um pouco sobre revisões, né? Quero ICMS São Paulo. Vai ter ICMS São Paulo, né? Vai ter ICMS São Paulo, sim. Manda um abraço para Olinda, Pernambuco. Um abraço aí para a galera de Olinda aí, pessoal. Pernambuco. ICMS São Paulo, que indica. ICMS São Paulo, guarda só um pouquinho, não compra nada aí não. Me aguarda só uma semana aí, que a gente vai estar divulgando um projeto fortíssimo aí, revolucionário, para o ICMS São Paulo, que eu não posso falar por enquanto ainda. Vai só ajudar pagando a inscrição. Exatamente, só vai pagar a inscrição. Começando contabilidade pelo Sub-Zero é ideal. Rapaz, se você fizer o curso Sub-Zero, assistir aquela aula 2 vezes lá, você vai brocar na prova, não tenha dúvida não. Né? Até com o curso da NASA você passa. O Bahia sobe esse ano, Bahia tá um... Quem foi que perguntou aí? O pessoal da... Damar, foi Renata. Quantas de coisa séria, claro que o Bahia vai subir esse ano, não tenho dúvida nenhuma. O pessoal de Pernambuco aqui... Silvio Sandes, seu curso vale a pena mais do que uma faculdade de contabilidade. Falo por experiência. Isso mesmo. Obrigado. Parcela mais vezes para os próprios. Não, parcela sim, a gente dá um jeito. Já cansei de dizer que tem que começar com o Silvio, né? Beleza, obrigado. Indica Sub-Zero para a AFT? Indico sim, pessoal. O curso Sub-Zero, ele cobre todo o programa aí de AFT, né? TRE São Paulo, a gente ainda não tem feito curso para o TRE, né? Nós vamos entrar, possivelmente aí nesse mês de junho, fazer curso para Polícia Federal. Onde acha esse curso Sub-Zero? É no site, né? Tá aí no site silviosand.com.br. Há fiscos em que você pode trabalhar home office, podemos morar em outros estados? Tem sim, claro. Pessoal, muita gente trabalha no fisco de São Paulo e mora em outros lugares, certo? Moram em outros estados e até casos de morar em outros países e trabalhar lá, ser auditor do estado de São Paulo. Isso que é engraçado, trabalhar em outro país, imagine. Vai uma vez no mês lá e pronto, né? Carga de trabalho. Mas não confundir com. Não é que o cara vai ficar lá sem trabalhar, não. Não, o cara ele vai leva a carga, leva o trabalho, deve ser um trabalho externo que ele faz, que ele possa fazer da casa dele. Mas vai trabalhar. Não pense que não vai trabalhar. O curso de contabilidade de 2013 está desatualizado. Não tem nenhuma desatualização assim não, mas o problema é que as questões desse outro aí são questões novas, né? Então vale a pena você fazer uma coisa atualizada. Silvio, quero tentar a receita, mas se abrir ICMS Amazonas, estou dentro. Vai ter a ICMS Amazonas. Mas o coach é só para a Receita Federal, por enquanto para a Receita Federal, mas a gente está aumentando aí o leque. Quem quiser o coaching para outro concurso, vira um pouquinho para cá. Quem quiser o coaching para outro concurso, manda um e-mail que a gente analisa o caso. E o que acontece? Eu tenho um projeto de coaching já
desde 2012, então eu já tenho vários planejamentos montados para vários concursos, certo? Então, se você quer um cargo específico que não seja de auditor da Receita ou de analista tributário, você manda um e-mail lá, que a gente analisa e se tiver condição a gente monta o planejamento sim, com o maior prazer. Para o TCM Rio. O TCM Rio está para sair. Qual o site do coach? É o próprio site, silviosandi.com.br. Tem lá o link. Então lá tem todas as informações do coach, né? Valor, como é que é detalhado, né? Não tem não, não vai muito, mas é porque a pessoa está assistindo por cá. Quantas vagas, isso é muito relativo, né? Eles solicitam, mas depende do momento. Qual a diferença do sub-0 para o curso de contabilidade geral e avançada? É porque o curso de contabilidade geral e avançada para a Receita não tem contabilidade de custo, o sub-0 tem tudo, né? Dá um desconto para quem assistiu a palestra ao vivo, vamos dar, daqui a pouco, né? Focar na Receita no ICMS, vou tentar primeiro Receita. Pessoal, é o seguinte, mesmo que você queira a Receita como ponto final, é bom você estar praticando, fazendo prova. Uma coisa é você estudar, fazer um simulado em casa, e outra coisa é você treinar lá, fazendo a prova efetivamente, entendeu? Treino é treino, jogo é jogo, né? Tudo bem, mas se você não treinar, você não vai jogar bem, né? Então vale a pena sim. Aí uma dica que eu dou para quem tá começando agora e não definiu ainda se vai estudar para a Receita ou vai estudar para um ICMS específico ou para um fisco municipal, qual é a dica que eu dou? Pega o edital, pega as matérias em comum da Receita e do fisco estadual ou fisco municipal e começa por elas. Eu lhe garanto que português vai estar lá, constitucional, administrativo, tributário, contabilidade, raciocínio lógico, essas com certeza vão estar. O que é que pode variar aí? Às vezes com certeza o fisco estadual vai cobrar a legislação estadual lá, ICMS, Imposto de Transmissão, Causa Morte, Doação e IPVA, que na Receita você vai estudar IPI, Piscofins, Imposto de Renda Pessoa Física e Pessoa Jurídica, e às vezes o fisco estadual cobra civil, penal, comercial, que aí muda um pouco. Então, começa pelas básicas, até você ter oportunidade, ter informação suficiente para definir para que lado você vai. Depois que você vencer as básicas, você define, agora eu vou estudar para a Receita. Aí você vai enfrentar comércio internacional, legislação tributária, legislação aduaneira, ou não, eu vou para o fisco estadual. Aí você vai estudar lá a legislação do fisco estadual, penal, civil, comercial, entendeu? Pessoal, civil, penal e empresarial pode voltar a cair na Receita? Eu não acredito não, né? Normalmente quando muda assim, eles deixam em 2 concursos aí com as mesmas disciplinas. Isso é algo que o pessoal pergunta muito sobre civil, penal e comercial. O que acontece? Quando cai na Receita, cai com peso pequeno. Você tem que saber, lógico, porque tem o critério de eliminação de 40%, mas cai com peso pequeno. E o que acontece? Às vezes o cara quer começar a estudar, o cara está estudando só para a Receita e quer começar a estudar civil, penal e comercial agora. Eu acho que não vale a pena. É melhor você esperar. Se você tiver dominado o edital de 2014, quando sair o próximo edital, se vier matéria nova, é muito mais fácil você com o edital vencido, ou então anterior vencido, estudar ali as matérias novas. E civil, penal e comercial, você tem que saber por causa dos 40%, mas o peso é pequeno. O pessoal está perguntando aí quais as principais matérias para começar. Aí a gente vai sugerir, né, que assista ao vídeo, porque no vídeo a gente disse tudo, quais são as matérias para começar, como é que é para estudar cada matéria, né? Isso, tem que começar lá para as básicas, a gente explicou isso aí tudo. Pessoal, é o seguinte, olha só, né? O que é que eu vou falar para vocês? Chuta aí quando você acha que sai ICMS Minas. ICMS Minas virou a lenda, né? Esse concurso de ICMS Minas. O último concurso de ICMS Minas foi em 2005, foi a SAF que fez, de lá para cá, nada mais aí, né? Português, contabilidade, isso, português, contabilidade exata, você tem que estudar com antecedência mesmo aí. Viu, pessoal? Então, a grande surpresa aí que a gente fez para vocês aí, né? Onde assista o vídeo de hoje. Daqui a pouco eu já vou postá-lo aí no YouTube, no canal nosso aí, Silvio Sandi, né? No canal do Silvio Sandi no YouTube. Pessoal, então, o que a gente vai deixar aí para vocês que assistiram aí, né? A palestra, né? A nossa discussão aí, é o seguinte. Vai ficar 24 horas aqui, mas aqui não ficou todo não, viu, pessoal? No Periscope a gente já começou a transmitir aqui já no final, bem no final. Quem quiser, né, vai estar aí disponível por 2 horas, né, um desconto de 60% em todo o site, né? Ou seja, só não vai estar com desconto a parte de consultoria.
mas qualquer curso, seja isolado, seja curso completo, tem 60% de desconto. Peraí, Silvio, 2 horas não. Leva até meia-noite, são 15 meia-noite, meia-noite. Dá esses 15 minutos aí. Meia-noite. Até meia-noite, até meia-noite. Meia-noite, entendeu? Ô Silvio, como é que eu vou fazer para pegar esse desconto aí, né? Esse desconto de 60%. Aí vai ter um código. Qual é o código? Né? O código coloca lá na tela, é SS maiúsculo, né? SS, até amanhã, galera. Por nada, vamos lá, SS ao vivo 60. SS ao vivo 60. Será se dá para conciliar FT com o auditor da Receita? Dá, se sair em tempos diferentes, né? Não, silvosandi.com.br vai aparecer lá. Então, pessoal, né? SS ao vivo 60 foi o que apareceu lá, né? Tudo maiúsculo, SS ao vivo 60. O desconto até só meia-noite, né? Só meia-noite aí para privilegiar aí quem assistiu. Tudo maiúsculo, SS ao vivo 60. Você digitou esse código, tem 60% de desconto. Beleza? Isso é inédito, o Silvio Sandi dá esse desconto, né? Mas, em homenagear aí vocês, quem quiser comprar aí qualquer curso com 60% de desconto. Beleza? Então tá bom. Brigadão. Foi uma satisfação imensa estar com todos vocês aí, pessoal. E breve nós faremos outra transmissão aí. A gente vai trazer os professores, possivelmente no dia que Ricardo Alexandre está vindo gravar aí o curso de exercício, a gente vai fazer uma transmissão com ele, com a Adriana Figueiredo, né? A gente vai estar fazendo isso aqui, né, de forma mais constante. Beleza? Então um grande abraço, fiquem com Deus, né? O Luiz está dando um abraço aí para todo mundo. Um abraço, pessoal. Viu? Então beleza, pessoal, a gente vai terminar aí a transmissão, viu? Um grande abraço aí para todos vocês.